Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui na cidade de Anápolis. E ainda nesse mês de agosto, a gente vem falando sobre pautas alusivas ao mês, e esse mês também é dedicado às vocações, principalmente da Igreja Católica. É um período que traz para a gente poder fazer um momento de reflexão, a questão de chamado, propósito, principalmente também de serviço dentro da igreja, né? E diferentes formas de poder avaliar a sua própria vida e se colocar a serviço do outro, né? Do objetivo, do seu propósito de vida aqui nessa terra. E quando a gente fala de vocação, e eu pensei logo nas Irmãs da Divina Misericórdia, que tem um trabalho muito bonito aqui na cidade de Anápolis, uma vocação muito bonita, que realiza o trabalho que acredito que você já conheça, na Casa Betânia, mas não só ali dentro da Casa Betânia, que tem os internos, que elas fazem todo o trabalho de acolhida, e elas vão contar aqui pra gente um pouco mais sobre esse trabalho, além do trabalho profissional, mas também do trabalho religioso desenvolvido ali, tá bom? Então a gente vai conversar, que eu tenho a grata satisfação de poder receber aqui hoje nos microfones do Anápolis em Pauta duas irmãs que são, assim, para mim, como amigas mesmo de coração, e eu estou muito feliz de receber aqui hoje a irmã Ana Paula, que é agora, né, também está num cargo muito importante, olha, ministra-geral das Irmãs da Divina Misericórdia e também coordenadora da Casa Betânia, e outra amiga especial também, a irmã Marília Godoy, que é diretora, faz parte, né, da diretoria da Casa Betânia. Meninas, irmãs, sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Prazer é nosso. Boa tarde para você também que está escutando a gente. Eu sou a irmã Ana Paula. Essa vocação pela qual a Brenda está conversando, querendo passar essa noção de vida religiosa a quem nos escuta, é que nos pegou e abordou a gente pelo caminho da vida. E hoje a gente está aqui para poder dar resposta a essa vocação no trabalho que a gente tem como missão aqui na cidade. Assim como ela falou, também a gente tem outras frentes de trabalho e dando resposta à vocação pela qual nós fomos chamadas. Boa tarde, eu sou a irmã Marília. Também estamos aí nesse trabalho à frente da Casa Betânia e nessa resposta ao chamado de Deus, que nos chama para servi-lo, para nos colocar a serviço do nosso irmão, de todos aqueles que necessitam. E também, né, para a gente uma satisfação poder estar aqui e poder dizer um pouco da nossa vida, do chamado que Deus fez a cada uma de nós e como é bom servir ao Senhor, né? Irmãs, claro, né, a gente começa como o olhar vocacional religioso, né? O que significa vocação nesse contexto religioso de vocês? Vocação no contexto religioso nosso. Nós, quando meditamos sobre vocação, a gente tem uma reflexão tão extensa, né, para poder, assim, não responder só daquilo que foi, assim, na vida nossa, né, como hoje é o testemunho como vida religiosa franciscana, mas antes essa vocação, de certa forma, ela já foi marcada na vida, na minha vida, na vida da irmã Marília, na vida da Brenda, né, no modo que ela vive hoje como resposta matrimonial, nós como resposta religiosa, de vida consagrada, né? Então, pensando na minha vida, daquilo que Deus quis para mim como resposta na vocação, né, não estava dentro dos meus planos, né? Então, vocação, de certa forma, é uma descoberta, né? Então, quando acontece na vida de uma pessoa, ela precisa de ter feito um caminho para poder dar uma resposta. Então, não acontece num toque de mágica, né? Então, com certeza, Deus tem uma vocação para cada um de nós e está dentro de cada um de nós. Então, depende de um caminho feito para poder ser descoberto, né? Descoberto porque não deixa de ser uma conquista de Deus na vida da pessoa, né? E se for dentro de um caminho religioso, mais especificamente como o nosso, que tem essa abordagem dentro de um carisma específico de vida, né? Então, você tem que fazer uma caça ao tesouro, porque a vocação é um tesouro dentro de um vaso quebradiço, porque a gente tem uma fragilidade de vida num contexto humano como qualquer outra pessoa. Só porque Deus quis que a gente tivesse um caminho diferente de resposta vocacional nesse mundo.
né? Então, para mim, a abordagem, quando eu sou interrogada a respeito de vocação, eu fico dentro dessa resposta que não fecha nenhuma interrogação para ninguém que venha me abordar, porque eu vou ter uma vida inteira para poder responder a esse chamado, que foi assim que eu me encontrei quando eu me senti arrastada por esse caminho. Sim? E a senhora, irmã? Então, a irmã Ana Paula estava falando e eu estava pensando que quando você está num caminho e de repente você encontra algo que você se identifica, é uma vocação, né? É um chamado. E quando a gente sente esse chamado de Deus, pelo menos na minha vida, né, também aconteceu assim, estava fazendo uma coisa e de repente você é tocado por uma sensação, por Deus realmente, porque aquele toque de Deus que desperta a gente para outra forma de vida, né? Ou desperta as pessoas, às vezes fala de vocação, né? Desperta para uma outra atividade que você fazia. Então, são vocações, diversas vocações. E para a gente é isso, né? Você sentiu o toque de Deus, um encontro com Deus e que te faz mudar de caminho, né? Que te faz tomar um novo caminho. Então, isso é vocação, né? É você descobrir aquilo que você foi chamado. É você descobrir que Deus te chama para uma missão. E essa missão a gente desenvolve na vida da gente. Aí, de várias formas isso acontece, né? Para nós, franciscanas da Divina Misericórdia, né? Temos aí o carisma franciscano da Divina Misericórdia. É a misericórdia de Deus que tanto o nosso mundo hoje necessita, né? Então, é falar dessa misericórdia. Por isso, nós também assumimos obras assim de misericórdia. E acredito que não só por ser religiosas, né? Mas a missão de uma forma geral, igual a irmã Ana Paula estava falando, né? Cada um tem a sua vocação, né? Mas aí segue, não só religioso, outras tem as vocações matrimoniais, como a senhora citou, e todas têm as suas limitações, têm as suas dificuldades, mas não deixou de dar o seu sim, né, irmãs? Como é que foi esse momento que, como diz a irmã Ana Paula, não foi um clique, né? Que falou assim, pronto, vou deixar tudo e seguir esse trabalho vocacional, esse trabalho religioso, missionário, que não deixa de ser também, né? Como a irmã Marília falando que tem todo um trabalho também de saúde, de misericórdia, enfim. Mas como é que foi enfrentando tudo isso e falou assim, pronto, eu vou... Como é que vocês, as duas, né, entraram nesse momento, nessa comunicação entre vocês e Deus, e falou, pronto, é isso que eu quero, é isso que eu vou. Como é que foi lidar com tudo isso? Família também, né? Deixar a vida, acredito que você já tinha uma rotina de vida também, né? Sim, desde muito jovem, desde criança, eu participava muito na vida da comunidade, da paróquia, né? E depois no grupo de jovens. E na adolescência a gente às vezes pensa assim, mas ser freira não, né? Mas aí depois, quando eu estava no grupo de jovens, numa palestra, no mês vocacional, uma irmã foi dar uma palestra no grupo de jovens e ela falava sobre vocação. Ela falou sobre a vocação para a vida religiosa, sobre a vocação para o matrimônio, para o sacerdócio. E eu despertei naquele momento, eu falei, isso que eu quero ser religiosa, né? Eu quero ser franciscana. Então, comecei a procurar os encontros vocacionais, aquilo que me dirigia para esse toque da vida religiosa. Então, esse encontro com Deus na vida da gente, ele tem um despertar, que às vezes pela fala de alguém, às vezes você vê uma pessoa. Isso já vinha mexendo comigo há muito tempo. Antes dessa palestra eu vi uma religiosa, eu fui falar com ela, né, que eu queria ser religiosa. Então, assim, aí você começa um processo, né, de vocacional, para ter certeza se é isso, né? E depois você entra e passa por toda a formação também, né? Hoje tenho 36 anos de vida religiosa, graças a Deus, né? Que entrei para o convento, né? Sou novinha, mas tem 36 anos que já entrei. Tem que fazer uma graça, né? Claro, né, irmã? Tem 36 anos que entrei para a vida religiosa, então, assim, é uma caminhada, né? A cada dia a gente está descobrindo esse chamado de Deus. A cada dia a gente procura responder, né, com fidelidade a esse chamado que Deus fez
a nós, eu acredito que a cada um, como foi falado pela irmã Ana Paula, por você, cada um Deus chamou para uma missão, né? Então você está cumprindo a sua missão no matrimônio a cada dia, né? No desenrolar da vida, da caminhada de um casal. A gente, na nossa caminhada do dia a dia, a gente vai cumprindo com fidelidade a nossa vocação, a nossa missão. Então é a cada dia se colocar de novo diante de Deus que nos chama para essa forma de vida, né? Então a gente abraçou isso e a cada dia a gente vai respondendo a esse chamado. Quer comentar também, irmã? Fica à vontade. Cada uma missão, não, cada uma vocação na vida de cada um, né? De cada um é muito individual o jeito como Deus vai chegar para abordar. A senhora foi no encontro também? Conta para nós. Não foi. Não? Não foi. Não. Vou contar para você. Conta para todo mundo. Não, na verdade, eu não tinha nenhum interesse em vida religiosa. Porque eu não tinha nenhuma influência que pudesse me dizer que existia esse outro caminho. Em primeiro momento é isso. Na verdade, a minha família não tinha essa prática de religiosa, né, católica, de consistência, né? Então tinha de tradição e depois aí teve outra opção no caminho, né? E foi para outro credo religioso. Então por isso que isso ficou muito distante, né, de mim, e por isso eu fui levando a minha vida dentro de um respeito ao que era a realidade religiosa, mas não com esse contexto, né? Não tinha nenhuma apreciação da minha parte, até o ponto que aconteceu que quando a gente vai chegando à idade, na adolescência, né, então quer fazer novas descobertas, né, então eu planejei minha vida para estudar, né, namorava, né, então trabalhava, então eu tinha um outro plano de vida totalmente diferente desse pelo qual eu vivo hoje. Então por isso que eu digo que eu estava passando pelo caminho, né, ou Deus estava passando pelo caminho, me viu, né, e a direção mudou, né, foi uma conversão de caminho, né, mas como que isso aconteceu? Então, quando eu fiz os sacramentos, né, então apesar que minha família tinha outro credo, mas até o ponto da gente estar envolvido com a questão de cumprimento de preceitos, né, e regras, então fiz primeiro a Eucaristia, né, mas depois não tive continuidade na igreja. Depois tive interesse de participar de grupos de jovens, né, mesmo minha família voltada a outra resposta, a outro credo, né, e aí eu me enchi de muitas interrogações acerca de Deus, de religião, do contexto mesmo do mundo católico, né, então eu precisava de respostas, né, mas precisava de respostas porque eu queria firmar a minha fé, né, em algum lugar, não porque eu quisesse ser consagrada, religiosa, né? E aí dentro dessa minha busca, né, que aconteceu no meio do caminho, né, de assim eu ser fisgada por aquilo que eu estava indo atrás. Na verdade, eu fui questionada por Deus, né? Se tudo aquilo que já estava planejado por mim era para ser. Né? Então, foi quando eu tive uma parada no caminho daquilo que eu estava planejando, né? Para começar a investigar o que estava acontecendo dentro do meu coração, da minha interioridade, né? Para poder fazer esse novo caminho e ir acontecendo. Não eu mesmo, mas Ele próprio, né? Me ajudando nesse discernimento. Interessante, né? A senhora estava fazendo um planejamento de vida, mas não comentou com Deus, né? Só combinou com a senhora mesma. Aí ele falou assim, opa, vem cá que não é assim não. Sim, e foi lá e te fisgou, te teve, pescou, né, isso, irmã? E eu fui me sentindo envolvida por esse novo caminho, mas eu tive muita resistência. Tive muita resistência porque eu não me via dentro desse caminho, né? E não era só a minha resistência, a resistência também de quem estava ao meu redor, né? Minha família, meus amigos, todo o contexto que estava ao meu redor. Então, eu lutei contra uma onda muito grande para poder me deixar levar por esse caminho.
A gente está vivendo uma época assim tão diferente, né, da juventude hoje. Vocês acreditam que seja mais difícil o despertar de vocações nessa juventude que está aí agora, com tantas possibilidades, com tantas questões tecnológicas, que a gente vê, claro, né, cada geração é uma geração. Sim. Mas olhando para essa geração, vocês acreditam que é difícil despertar ou não? Com a experiência de vocês. Deus não deixa de chamar. Isso. Deus Isso nunca deixa de chamar na história, né? Sempre chamou, vai continuar chamando. Mas existem muita sonoridade agora nesse tempo, né? Sim. Para essa época, na nossa geração, muitas coisas não chegam antes da voz de Deus, né? Mas muitas vezes, assim, essa voz de Deus, ela vai encontrar no meio para chegar, né, até o coração, para descer até o coração da pessoa, né? A pessoa talvez vai dizer assim, mas tem isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, para dar uma chance para essa voz chegar e encontrar um lugar para poder ela encontrar terra boa, para frutificar, para essa resposta acontecer, com certeza é um tempo muito mais difícil, né? Não que não tivesse as suas dificuldades naquela época que nós respondemos, mas nesse tempo existe outros interesses, né, no meio dessa questão, né? Deus tentando chegar ao coração da juventude, né, para poder atravessar. E olha, às vezes esse meio que nós estamos aqui de comunicação se usa até esse meio e outros meios de redes para poder tentar alcançar, né? Mas a voz que precisa chegar é a voz de Deus ao coração da pessoa. A escuta tem que estar aberta para a voz dele, encontrar lugar para sentar e isso, assim, ter consistência para a pessoa se encorajar e se pôr de pé. Né, irmã? Isso. Não, porque Deus continua chamando, né? Deus não silencia, Ele continua chamando e Ele está no caminho. A questão do nosso mundo, e tem vocações, né? Tem muitas vocações, só que às vezes demora essa resposta, porque, como a irmã Ana Paula colocou, existem uma diversidade de coisas hoje, de barulho, e que o jovem hoje é atraído por tantas coisas, né? Então, mas aquele jovem que, em um momento, se ele tem o chamado, ele vai se sentir tocado, né? Então, eu acredito muito nisso, porque tem muitas... Por exemplo, nós temos vocações, tem vindo vocações, né? Outras, sacerdotes, né? A gente vê que tem vocações, mas essa dificuldade das respostas, os desafios mudam, né? Na nossa época foram os desafios, tivemos os nossos desafios. Agora, devido a esse mundo da comunicação, né? Que vivemos hoje, então a gente tem... eu lembro de uma imagem da comunicação, de um curso de liturgia, que sai de uma pessoa um monte de oportunidades, assim, né? Tipo uns balãozinhos. Uns balãozinhos, um monte de oportunidade. Então, assim, o jovem fica perdido, né? Sim. Então, ter um foco e realmente escutar a si mesmo, né? Porque está dentro de nós, né? Essa voz de Deus, né? Onde que eu vou escutar, mas isso está dentro de nós, né? Então, isso tira o foco muitas vezes e a pessoa precisa de ter momento para si, né? Os nossos jovens hoje está difícil, não só os jovens, né? Nós Sim. estamos difíceis. Tem o celular, né? Que a gente não sai desse meio, né? Então, isso está dificultando que a pessoa entre dentro de si para fazer essa resposta. Né? Tem esse desafio hoje. Para poder se olhar e se entender e falar, poxa, qual é o meu propósito nessa vida aqui nessa terra, né? E não só para vocação religiosa, né? Sim. Mas a gente vê isso em tudo, né? Porque para escolha profissional, vou estudar, vou fazer o quê, né? Parece que fica perdido, é tanta abordagem, ao mesmo tempo o jovem fica perdido na bolha, né, irmãs? Isso que você falou é sem referência, sem né? referência em propósito, Sim. né? Então, você vai conversar com um jovem que tem 17, 18 anos, que já está, assim, precisa decidir um curso, né? Eles não sabem, né? Assim, estou falando por exemplo, meu sobrinho, né? Então, assim, chegou numa idade... Não, assim, foi sugerido, experimenta, talvez você vai gostar disso aqui, né? Mas, assim como todas, assim... Todos que estão nessa idade, 17, 18, 19 anos, né, estão até encontrando o que é para ser, né, para poder jogar essa força toda de interesse, de ousadia, porque acaba que quando a gente precisa assim decidir, a gente decide
pelo que vai dar a vida. Você vai precisar se dar por inteiro naquilo que se decidiu, escolheu, né? Então, há também uma dificuldade muito grande nesse tempo, nessa era nossa, de enfrentamento de vida. Né? Então, não é só na vocação religiosa. Então, a gente olha também ao nosso redor. Então, tem tantos empresários, pessoas que precisam de pessoas para poder cuidar de um lugar pequeno, de uma limpeza, de um cuidado. Não encontra pessoas interessadas, porque assim, vai exigir de si. Né? Então, a vida pede que, assim, toda a vida de doação, né, pede nós, assim, uma entrega inteira, né? Mas é você, na sua profissão, você precisa ter uma entrega inteira. No seu matrimônio, você precisa de uma entrega inteira, né? Então, isso quer dizer responsabilidade, né? Escolha, né? Escolha, né? Corresponsabilidade. Então, isso daí, muitas vezes, assim, a gente não quer fazer essa troca. Né? Então, a vida exige troca nesse sentido. Não uma troca mercantil, mas uma troca assim, de dar de si para você se encher daquilo que você está envolvido. Né? Então, hoje, se a gente é religioso, porque assim, a vida entregue a isso nos fez o que nós somos hoje. Né? Então, você entregue, por exemplo, seu matrimônio, fez você esposa. Né? Então, tudo que a gente decide, né? Nesse contexto de escolha, você está dizendo, de decisão, vai fazer essa inteireza acontecer no ser da pessoa. Exatamente. Olha, para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos recebendo hoje aqui no Anápolis em Pauta a irmã Ana Paula, que é ministra-geral das Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia e coordenadora da Casa Betânia aqui na cidade, e também a irmã Marília Godoy, que faz parte da diretoria da Casa Betânia. Olha, a gente já falou um pouco de vocação, já ressaltou, né, com relação ao mês, né, para ver quem sabe através, né, a gente consiga despertar vocações, ou às vezes as pessoas parem e pensem principalmente no seu propósito de vida, né, que eu acho que é o grande X da questão, que a gente precisa ter essa resposta em vida ainda, né, não pode morrer sem entender qual que é o seu propósito aqui. Eu acho que e a resposta não é fácil, mas a busca precisa ser diária, né, irmãs? Isso é muito importante, né, porque ter um propósito. E às vezes a gente, com esse mundo tão diversificado, você não para ver qual o propósito da minha vida. Né? Exato. E a gente falando de vocação, eu lembrei da Casa Betânia, que além do serem religiosas, tem esse trabalho muito bonito, que é uma outra vocação de vocês, né? Conta pra gente como é que é esse trabalho da Casa Betânia, como que surgiu aqui na cidade de Anápolis. Conta pra gente. Pode começar, irmã. Então, a Casa Betânia, a Casa de Acolhimento Betânia, desenvolvemos o trabalho com pacientes HIV/AIDS, pessoas, né, que vivem com o vírus HIV. Foi fundada no ano de 2002, ainda pela nossa fundadora em vida, né, irmã Elizabeth Swin. Começou esse trabalho como um trabalho direcionado a essas pessoas, sendo vendo uma grande necessidade de acolhimento dessas pessoas. Antigamente as irmãs tinham um trabalho no antigo leprosário de Anápolis, que eram as vítimas de lepra, né? E graças a Deus essa doença foi erradicada e existe pouco foco disso hoje, né? Mas quando foi em 2002, a irmã viu essa grande necessidade desse acolhimento de pessoas portadoras do vírus HIV/AIDS. Então deu início aqui em Anápolis, perto da próxima paróquia São Francisco, essa casa cedida pelos frades franciscanos para a realização desse trabalho. E nós estamos lá até hoje, né? Graças a Deus. Então, o trabalho totalmente desenvolvido pelas irmãs que prestam seu serviço diário ali todos os dias na acolhida desses pacientes que normalmente chegam para casa vindo de hospitais ou de própria família, às vezes procura a instituição de acolhida para essas pessoas, porque são já bastante debilitados de outras doenças também oportunistas que, devido à AIDS, deixar a pessoa com a baixa imunidade, então desenvolvem outros tipos de doenças. Então, os pacientes não somente vivem com HIV, mas também com várias outras doenças que vêm
causando comorbidades, né, com baixa mobilidade. Então, os nossos pacientes são bem... precisam muito de ajuda e de apoio, né? E são sempre pessoas que não têm lugar para ficar, né, irmã? Sim. Eu lembro quando era uma hospedaria lá, né? O local se chamava uma hospedaria antes, né? Da Paróquia São Francisco, isso, né? E, então, como você perguntou agora, né? Esses pacientes, eles vêm ou de hospitais ou das próprias famílias. Normalmente são pessoas que foram abandonadas pela família. Existe muito preconceito ainda hoje. A gente pensa que não, mas existe o preconceito. As famílias não querem cuidar, né? Muitas pessoas vêm de situação de rua mesmo, né? E chegam no hospital, então são encaminhados para esse acolhimento da Casa Betânia. Casa Betânia hoje ela é uma referência no nosso estado, né? De cuidados de pacientes com HIV/AIDS, no nosso estado de Goiás, para o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, HDT, vem pacientes de lá, como aqui na Ozego, é a referência também para Anápolis e toda a nossa região, né? Então, normalmente não tem família ou também as famílias não conseguem cuidar ou não querem. Existem aí, né, a gente sabe que um preconceito muito grande. E uma coisa muito interessante, Blenda, é a gente imaginar quando a gente fala que faz esse trabalho, quando eu converso com pessoas, com amigos, é o que fala assim, nossa, mas ainda existe AIDS? E isso é uma grande questão, porque não existe uma divulgação disso. Mas se você procurar nas redes de saúde, vai na Ozego, por exemplo, você perguntar, tem muitos casos novos que estão surgindo hoje. Então, a gente não pensa que existem muito... de viver corretamente, né? Porque realmente precisa viver corretamente, né? Porque tem muitos casos novos, né? Todo dia bate a porta, né? Pessoas que pedindo vagas na Casa Betânia e nós não temos condições de acolher todo mundo, não tem espaço e tudo, né? Mas existem muita gente à procura e existem muitos casos novos. Hoje são quantos internos lá na Casa Betânia? Então, nós temos sempre a lotação da casa, né? Então, é sempre em torno de 25 pessoas. E hoje a instituição está passando por uma reforma, né? Conta pra gente como é que está esse processo. Tá. Eu vou falar da reforma, mas só pegando o gancho que a irmã comentou aqui, porque eu acho que quando a gente tem a chance de falar a respeito da questão da transmissão, da questão da consciência, a gente está dizendo o valor da vida. Então, existe uma já ilusão... é uma outra pastoral, né? Que tem a pastoral, né? Existe uma ilusão muito grande, sabe? Uma certa ignorância, né? De pensar que porque está evoluindo o tratamento, né, não tem mais a doença, não acontece mais a transmissão. Bom alerta. Ou se eu fui contagiado, eu vou ter como ter uma remissão disso, né? Então, é claro que tem que ter um otimismo para quem já está na consequência da situação, né? Mas antes de acontecer uma situação como essa, precisa se ater ao valor da vida, porque as consequências, elas são, assim, para quem vive na pele, e como a gente testemunha isso na vida de quem a gente cuida, então a gente só tem que alertar, né? Porque o valor da vida está acima de qualquer outra coisa. Né? Então, se você sabe que pode assim estar vulnerável a uma situação como essa, então pensa primeiro, né? Que valor tem a sua vida, que valor tem a vida da pessoa que está ao seu lado, né? Porque você vai colocar em prejuízo, vai deixar escorrer, né, dos seus dedos aquilo que é um valor que passa, a vida passa, né? Então, qual que é o valor, o cuidado que eu estou tendo nela, né? Então, agora em relação à casa, nós recentemente tivemos o início da reforma, né? Então passamos de uma etapa que é da lavanderia, né? Então a jornada continuou porque a gente precisou mexer nos quartos, mexer em cozinha. Então a casa não é muito grande, mas pela exigência sanitária mesmo, da vigilância, de organização do ambiente, a gente precisou enveredar corajosamente para a reforma acontecer, né? Não porque nós tínhamos previsão de gastos ou dinheiro para começar isso. Está sobrando dinheiro, não, né? Era por isso, de jeito nenhum, mas porque a gente queria continuar com a obra, e se a gente não desse esse pontapé,
né, para acontecer essa reforma, a gente podia fechar o espaço. E mesmo as pessoas que a gente está estendendo a mão não estariam conosco lá, né? Então, a gente continuou, então esse ano está mexendo na parte dos quartos, como eu disse, né, nessa parte maior da casa, de ambiente, e com a ajuda da providência divina, né? Então corremos atrás de muitas ajudas, né? Fizemos rifa, fizemos outras campanhas, outros propósitos. A gente, junto conosco, tem a Pastoral da AIDS, viu, Brenda? É por isso que eu lembrei, tem, além do trabalho de vocês como vocação, tem mais né, que é a pastoral, né? A pastoral da AIDS, ela está dentro de é a pastoral diocesana, tem pessoas que estão envolvidas, você também está tendo a chance de escutar a gente nessa explanação do trabalho, né? Então está convidada a conhecer essa pastoral para poder juntar forças conosco, né? Para poder vir com toda a força de criatividade para ajudar a gente a deslanchar nessa questão mesmo da reforma ou do cuidado direto, né? A gente está no cuidado direto, mas tantas vezes a gente tem que levantar campanhas, promoções, né? Tem que fazer coisas acontecer ao redor de nós socialmente para poder esse pessoal ser visto, né? Então, tem serviço para os leigos que estão fora, né? Então, se colocam a dispor, né, à disposição dentro da pastoral, vai estar mais perto dessa realidade para conhecer mais, né, pele a pele esse contexto, né? Então, tem que sair da gente, né, essa coragem e a gente colocar de lado o preconceito. A gente não está junto com esses nossos irmãos que, infelizmente, tiveram no meio do caminho, né, essa desventura, né, de estar infectados. Não é porque a gente está próximo a eles, desenvolvendo trabalho, que a gente está vivendo uma situação longe da realidade do preconceito. Mesmo a gente vai atrás, né, da ajuda, a gente sofre preconceito também, né? Mas tem que tirar, né, isso da vista, né? Tem que tirar isso daquilo que é a consciência, né? Não é porque eu vou estender a minha mão, não é porque eu vou estar perto, não é porque eu vou conversar, né? Não é porque eu vou ser humanidade com a outra pessoa que eu vou me contagiar, né? Com aquilo, não. Exatamente. Né? A gente chega lá, pega na mão de todo mundo, não tem problema nenhum, gente. Você não vai se contaminar pegando na mão das pessoas, né? Não. E o que vocês abordaram é importante mesmo dizer. As pessoas, antigamente, não existia tratamento. Não existe cura para AIDS, mas existe hoje um tratamento, né? E aí, como não se fala mais, porque antigamente a AIDS era uma sentença de morte, né? Pronto, tô contaminada, vou morrer. Hoje não, você tem tratamento. Cura não. Mas as pessoas não têm noção da incidência que existe da contaminação na cidade por falta de cuidado mesmo, né? Infelizmente. Na cidade, né? No estado. Exatamente. Né? Existe um trabalho muito, assim, um grande trabalho desenvolvido, né? Na pessoa do Dr. Marcelo Dai aqui, exato, né? Infectologista. Então, ele tem uma vasta, assim, experiência, conhecimento, né? E nos ajuda muito, né? Assim como os profissionais estão lá. Só porque isso, né? Não é porque está tendo uma evolução, né, na medicina, no tratamento, que eu tenho que deixar, assim, ficar vulnerável, né? Deixar acontecer, né, consigo, né, a situação. Todo mundo pode correr o risco de ser contaminado. A gente não sabe a forma, né? Então a gente tem que se cuidar também, né? Justo. E você fica mais suscetível a outras doenças também. Sim. Né? Então as pessoas ali sofrem, já são acometidas por várias doenças. Então os nossos pacientes são de baixa mobilidade, né? Temos vários que são cadeirantes, né? Tem acamados, né? E outros também, baixa mobilidade, sempre já estão nessa fase, né, mais debilitada realmente com a saúde, com vários outros tipos de tratamento, né. Quanto à reforma, né, a irmã Ana Paula estava colocando, nós fomos fazendo, em busca de amigos e promovendo alguma ação para angariar fundos para iniciar a reforma, fizemos projetos, né. E hoje nós estamos indo com a reforma porque aconteceu essa abertura da comunidade para ajudar, né? Então, nós tivemos aí apoio de muitas pessoas, né? Para você ter uma ideia, nós ganhamos
bastante cimento, nós ganhamos todo o tijolo, né? Nós ganhamos areia, nós estamos ganhando areia, brita, né? Ontem, eu posso até contar, né? Ontem eu coloquei no status, né, do WhatsApp que a gente precisava de um caminhão de brita. Não sei se você sabe, um caminhão de brita custa R$2.100. Não faço nem ideia, irmã. Se a senhora não me conta. Então, a gente não tinha para comprar, né? Então eu pedi, nós colocamos na rede social, a irmã Ana Paula colocou para uma pessoa conhecida e nós ganhamos o caminhão de brita, né? E já tem até a promessa de outro, que outra pessoa falou, já vai... Então, assim, é só para dando esse exemplo, para dizer assim, que graças a Deus a gente tem tido uma resposta da comunidade com esse trabalho, com essa reforma, porque nós conseguimos emprestado o antigo Colégio Carmo, onde funcionou o hospital de campanha, na época da pandemia, nós conseguimos emprestado para colocar os pacientes enquanto a gente faz a reforma da casa. Olha que bênção. Então, até o final do ano, nós estamos com esse espaço cedido para que os pacientes possam ficar, né? A gente possa cuidar dos pacientes ali para acontecer a reforma da Casa Betânia. Então, nós estamos na parte do contrapiso. Então, ainda falta uma caminhada longa pela frente. Quem mexe com obra entende disso, né? Eu estou começando a entender agora. Pegando na massa ali, né? A gente ali todo dia está começando a entender. Então, assim, a gente tem uma longa caminhada. Dependemos de algumas respostas de projetos, né? Mas e estamos fazendo essa solicitação aos amigos, né? Graças a Deus, muita gente tem reaberto o coração mesmo para poder ajudar, né? E a gente tem conseguido caminhar com essa reforma, né? Então, a gente está precisando ainda de muita coisa, mas a gente tenho certeza que Deus está tocando em muitos corações e a ajuda vai chegar. É da providência mesmo. Quem chega lá, nossa, a reforma não é grande, mas também não é uma reforma pequena, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas isso tudo, e tudo com doação, né? A gente está conseguindo fazer essa 100%, reforma. né? Se Deus quiser, vamos atingir os 100% e proporcionar para os pacientes dignidade, né? Uma responsabilidade desse acolhimento que nós prestamos, mas com responsabilidade, com dignidade para essas pessoas que tanto vulneráveis na nossa sociedade, né? Que tanto precisam de ajuda. Olha, para você que está chegando agora, nós estamos aqui no bate-papo com as irmãs Ana Paula e Marília Godoy. São irmãs franciscanas da Divina Misericórdia. Estão aqui contando para nós sobre o momento especial delas, né, de vocação. Afinal de contas, nós estamos no mês dedicado às vocações, que é o mês de agosto. Mas também estamos falando sobre o trabalho que elas realizam frente à Casa de Acolhimento Betânia, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar. E elas estão fazendo um trabalho muito bonito, que é com relação à reforma da casa, para poder acolher melhor, né, atender melhor ainda esses pacientes que chegam, né, principalmente em situações de vulnerabilidade total social, né? E aí agora eu pergunto para vocês, já que a gente já está falando sobre essa necessidade do apoio da sociedade que vem, né, acolhendo, entendendo o trabalho de vocês, quais são as outras necessidades que vocês estão vivenciando hoje ali na casa e que necessitam mais desse apoio? Eu sei que a reforma é o carro-chefe hoje, né, da casa, mas existem outras necessidades que às vezes a comunidade ainda não sabe e que possa vir a colaborar, irmã Ana Paula? Com certeza. Todos os dias tem necessidades, todos os dias. Quando acaba fraldas, quando acaba produtos de limpeza, né? Quando, né? Sempre. Olha, como vive a casa? A casa, ela iniciou, né? Quando a irmã comentou, nossa irmã fundadora, quando iniciou, então, totalmente da providência divina. A gente não tinha nenhum apoio com convênios, porque era bem o marco, né, do início. Né? Nós iniciamos em 2002, né, os trabalhos, como a irmã disse, mas aí com o caminhar, né, foram estabelecidos assim, apoios do município, né, do estado, só porque essas ajudas que a gente tem, elas não suprem as reais necessidades, porque elas ajudam. Se não tivesse, por exemplo, para custear os poucos colaboradores que nós temos,
né? Esse viés dos convênios, eles apoiam, são respaldo, mas a gente, para alimentação, né, para limpeza do ambiente, produtos de limpeza, né, lá gastamos demais, água sanitária, principalmente, né? Sabão em pó, porque tem a parte da lavanderia, então a gente precisa manter um ambiente, né? Então precisamos muito de fraldas, né? Sempre quando está abaixando o estoque lá, a gente começa a jogar, né, nas mídias, começa a abrir a boca, olha, ajuda a gente precisa... E, assim, através das pessoas, do coração generoso, né, então a gente recebe essa devolutiva, né, de apoio, de ajuda, né, nesse contexto. Então, sempre precisa, né, sempre a gente precisa desse contexto que é de rotina, né, em geral a gente precisa. Então já fica aí o alerta, né? Produtos até de higiene pessoal de também, higiene né? pessoal, limpeza, fraldas, lençóis, toalhas, mesmo usado, a gente consegue reciclar e usar. Né? A gente consegue. Porque pensa, é um ambiente hospitalar, né? Que exige uma limpeza diária muito grande. Criteriosa, né? Criteriosa. E também... roupa de cama, por exemplo, né? Aquilo que todo dia tem que lavar fralda, quase a maioria usam fralda, né? Então, é uma necessidade muito grande. E roupas usadas também, porque aí a gente... porque eles vêm às vezes sem roupas também, separa, né? Eles não chegam lá de malinha pronta, né, irmã? Justamente. A gente não fica com excesso, né? Por exemplo, se chega, a gente separa o que eles vão usar, né? E se não vai usar, a gente separa para bazar, por exemplo, né? Tudo a gente aproveita e redireciona, certo? Então, todas as formas, o que chega, né, vai ter um direcionamento. Vai ser bem acolhido e vai ser bem utilizado. Com certeza. Olha que bom, viu? Então, quem está nos acompanhando agora e precisa entrar em contato, quero ajudar, quero ser doador, qual o telefone de contato, onde eu posso encontrar as irmãs? Porque tudo, pelo que eu percebi, tudo bem-vindo. É bem-vindo e tem uma destinação bem direcionada. Sim. Então, nós estamos na Rua Joaquim Propício de Pina, número 163, está pertinho ali da Paróquia São Francisco, você não vai errar. Telefone de contato é o 99-907-2083. Nesse telefone, você vai entrar em contato conosco, né, se quiser fazer a sua ajuda. E também, se você quiser ajudar financeiramente, né, nós temos a chave Pix, que é Casa Betânia, Betânia é com TH, é Casa Betânia Anápolis, @hotmail.com. Então, você pode conhecer, é muito bom se você vai conhecer, se sente sensibilizado realmente em ajudar, né, a casa, ver a situação dos pacientes e o trabalho que temos de manter essas pessoas, de dar dignidade, carinho, né? Uma condição de vida que amor de Deus, né? Que eu acho que resume nessa palavra que de trazer àquelas pessoas o amor de Deus. Então nós convidamos você para conhecer a casa onde está reformando, que é nesse endereço, na Rua Joaquim Propício de Pina, e atualmente os pacientes estão no antigo Colégio Carmo, também podem visitar. E nós estamos começando assim com a rede social, né? Então temos o Instagram Casa Betânia, que você pode conhecer um pouco das nossas atividades. Acompanhar ali o dia a dia de vocês, a gente né? está tendo um apoio, que é alguém também, né, que se prestou a doar né, o tempo, o serviço, né? E aí está documentando, está acompanhando a obra, né? Então ajuda muito. Sim. Por exemplo, a irmã perguntou sobre a questão, como que a gente faria, né? Ontem, precisa de um caminhão de brita, né? Então, ela logo começou a jogar nas redes, né? E a gente começou a colocar em status, o pessoal viu, né? Porque conhecia e dá uma resposta pra gente, né? Então, é um jeito de chegar mais rápido, né? Sim, tá perto das pessoas onde elas estão, que são as redes sociais, né? Sim. E tomara que com o programa a gente possa contribuir e ajudar, porque na verdade o convite para vocês é justamente isso, para a gente tentar dar mais visibilidade ao trabalho de vocês, porque eu admiro muito, não é um trabalho muito fácil.
Não é muito, não é fácil, né, meninas? Porque realmente é delicado e como vocês relataram aqui, os pacientes passam por preconceito e vocês também acabam, porque lidam com eles, acabam tendo sofrem um pouco desse preconceito. Mas aos poucos a gente vai mostrando como é que é o trabalho, a gente vai mostrando a realidade, a gente vai quebrando barreiras, né? Às vezes também um dos propósitos dentro da missão é esse também, né, irmã? Mas é um estigma, né? O preconceito é um estigma. E ele pode existir em muitas frentes, né? Em muitas situações, nesse tempo que a gente vive, né? E mesmo em relação à AIDS, quando a gente conversa a respeito disso, com certeza, no seu meio de convívio, pode ter pessoas que convivam com essa realidade e estão represadas ou isoladas porque não podem abrir a boca para falar, porque pode correr o risco de perder amizades, correr o risco de perder serviço, né? Vínculos, né? Então tudo isso acontece hoje, não foi ontem, é agora. Quer dizer, remédio para o preconceito, né? Isso ainda a medicina não conseguiu. Então, isso precisa partir de uma conscientização de humanidade, né? E de amor, né? Amor consigo mesmo, amor de Deus, né? Então, para poder isso ser quebrado, isso ser ressignificado, né? Isso ter uma nova roupagem, né? Porque falar aqui é uma questão fácil, de abrir consciência, mas viver na pele a situação, com certeza, a pessoa para enfrentar a vida com esse contexto, né, de enfermidade vai ser outra coisa, né? Outra coisa. Não é fácil, por isso que eu falei. Eu admiro muito o trabalho de vocês, porque realmente é admirável, sim. E a gente, às vezes, chega lá na casa, eu acho um mó barato, né? A gente chega lá, eu espero que o sininho não deixe de existir, porque eu acho o máximo chegar lá e tocar o sininho. E a gente já sabe, se tocou o sininho e não veio ninguém, é porque o trabalho lá dentro deve estar pesado e a gente espera, ou se não venha um interno e bem bate-papo, porque eles gostam de conversar, sim, né? Eles gostam de acolher. Então, realmente, é um trabalho admirável. Meninas, eu quero agradecer a disponibilidade de tempo. Eu sei que é muito corrido na casa, na reforma, cuidando dentro do próprio convento, que vocês têm as atividades de vocês. Lá dentro também, como religiosos que têm que seguir um serviço também, né? Mas dispuseram um tempinho aí para estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, trazendo informação, quebrando preconceitos, paradigmas, né, irmã Ana Paula? Eu quero agradecer demais o sim de vocês para estar aqui hoje. Obrigada, irmã Marília. Nós agradecemos muito e é um momento, assim, de também tornar conhecida essa obra, que é uma inspiração de Deus, né, com certeza, e é bom que as pessoas conheçam, saibam que existe essa obra, né? Quem não conhece pode nos visitar, é bem recebido, né, Belinda? Com certeza. Irmã Ana Paula, obrigada. E já que a gente começou, né, agradecer você, mas a gente iniciou falando sobre vocação. Sim. Então, Jesus, quando alguém perguntou para ele onde ele morava, né, dos apóstolos, né, dos primeiros, então ele disse, né, para André, vinde e vede, vinde e vede. Então, vocação, para quem essa voz, né, vai chegar aos ouvidos, talvez de alguém que está procurando um caminho, ou sentiu de alguma forma Deus chamando para algum caminho parecido como esse que a gente falou aqui. Então, vinde e vede, certo? Vinde e vede e se deixe tocar, né, por aquilo que Deus está revelando nesse tempo, né? Como Deus que caminha no meio da humanidade. Deus não é um Deus distante. O Deus que nós cremos e que fez a gente estar nesse caminho de vida é um Deus que caminha com a humanidade hoje, né? E nós, Ele caminha conosco, senão nós não estaríamos aqui, né? E nós temos encontro vocacional. Nós, irmãs franciscanas da Divina Misericórdia, esse último final de semana, nós teremos um encontro no nosso convento. Nós temos outro convento, São Damião, fica no Novo Paraíso. Então, na paróquia São Joaquim, e está sendo já divulgado nas redes sociais, né? Então, se procura, vai encontrar lá o jeito de estar chegando no lugar, né? Inicia na sexta à noite, sábado, domingo, né? Então, as irmãs que trabalham com as vocações estão perto dessa realidade de assessoramento e resposta, de ajuda para quem precisa de alargar o horizonte nesse contexto.
Você pode ver o Instagram das Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia também, que aí lá tem as informações. Meninas, obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, minha irmã Marília. É um prazer receber vocês. Prazer. Obrigada. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre vocação, e mais do que vocação, é ter coragem de dizer um sim, né? E esse sim é transformar em atitude. E as irmãs que estiveram aqui com a gente hoje está falando muito mais do que vocação. Elas estão falando sobre atitudes, sobre acolhimento, sobre solidariedade, sobre respeito e principalmente sobre servir. E isso é tão difícil, né? Às vezes a gente tem consciência, mas colocar o servir em prática é o que Jesus fala isso todos os dias para nós, mas servir o outro, né? Parece que na hora que a gente vai de fato se colocar a serviço é tão difícil, né? É um trabalho diário. Então, meu agradecimento aqui às irmãs Ana Paula e Maria, e fazer um convite para você: conheça a Casa de Acolhimento Betânia, compartilhe esse programa, esteja com a gente, porque a gente vai levar solidariedade, informação, tá? Participa com a gente. E lembre que os principais cortes do programa a gente conta lá no @Anápolis em Pauta. Eu agradeço a audiência qualificada e conto com ela numa próxima edição. Até lá!